Antimedo. Autor: Pablo Marçal. Introdução do livro. Em Antimedo, Pablo Marçal apresenta uma abordagem profunda sobre como o medo afeta a vida das pessoas e impede o progresso. O autor argumenta que o medo não é apenas um obstáculo, mas também um professor, uma ferramenta e uma energia que pode ser utilizada a favor do crescimento pessoal. Ele propõe que, ao entender e transformar o medo, é possível desbloquear potencialidades adormecidas e viver uma vida sem limitações. Capítulo 1. Seu maior bloqueio tem intimidade com o seu propósito de vida. O autor explica que o medo está diretamente ligado ao desconhecimento do próprio propósito. Quando uma pessoa não sabe para onde está indo, qualquer obstáculo se torna gigantesco e paralisante. O medo se alimenta da falta de clareza e, por isso, é essencial desenvolver uma conexão profunda com a própria essência e missão de vida. Ele destaca que muitas pessoas vivem presas em rotinas que não as satisfazem, simplesmente por medo de arriscar e falhar. No entanto, o verdadeiro fracasso é não tentar. O autoconhecimento é o primeiro passo para transformar o medo em um catalisador de mudança. Capítulo 2. Você é o que você pensa. Marçal reforça que o medo nasce na mente e se alimenta dos pensamentos negativos e autodestrutivos. Ele apresenta conceitos da neurociência e da psicologia para demonstrar que o cérebro humano é programado para priorizar a sobrevivência, o que muitas vezes leva a um estado constante de alerta e preocupação. O autor propõe exercícios para reprogramar a mente e substituir padrões de pensamento limitantes por crenças fortalecedoras. Ele defende que, ao mudar a forma de pensar, a realidade ao redor também se transforma, tornando o medo uma ferramenta de aprendizado em vez de uma barreira. Capítulo 3. Medo x Medo. Neste capítulo, o autor explora a dualidade do medo. Enquanto ele pode ser paralisante, também pode ser uma fonte de motivação. Ele ilustra como algumas pessoas utilizam o medo como combustível para alcançar objetivos, enquanto outras se deixam dominar por ele. O segredo está em aprender a equilibrar e canalizar essa emoção. Marçal sugere que enfrentar os medos de forma calculada e estratégica é o melhor caminho para crescer e desenvolver resiliência. Capítulo 4. Estágios cerebrais do medo. O autor apresenta os diferentes estágios cerebrais do medo e como eles influenciam nossas reações e tomadas de decisão. Ele explica que o medo pode ser processado de forma racional, quando identificado e compreendido, ou de forma irracional, quando ele domina as emoções e paralisa a pessoa. Para Marçal, conhecer esses estágios é fundamental para desenvolver o controle emocional e evitar reações impulsivas. Ele sugere técnicas de mindfulness e análise cognitiva para lidar com situações que despertam medo de maneira mais consciente. Capítulo 5. Quais são seus medos? O autor propõe um exercício prático para que o leitor identifique seus medos mais profundos. Ele afirma que muitas vezes os medos são generalizados, mas quando analisados individualmente, perdem a força. Ele incentiva a escrita e a autoanálise como ferramentas para dissecar os medos e transformá-los em desafios superáveis. O objetivo é reconhecer que grande parte do que tememos é irracional e pode ser ressignificado. Capítulo 6. O poder da decisão. Neste capítulo, Pablo Marçal destaca como a indecisão alimenta o medo e impede o progresso. Ele argumenta que tomar decisões rápidas e assertivas é um dos segredos para superar obstáculos e alcançar grandes conquistas. O autor compartilha exemplos de pessoas que transformaram suas vidas ao se comprometerem com suas escolhas, reforçando que a clareza de propósito reduz a incerteza e fortalece a confiança. Além disso, ele enfatiza que postergar decisões apenas intensifica a insegurança e que a ação imediata é um antídoto eficaz contra o medo. Capítulo 7. Como o medo se instala. Aqui, o autor explica os mecanismos psicológicos e emocionais que fazem o medo se enraizar na mente. Ele explora como experiências passadas, traumas e até mesmo crenças familiares influenciam a maneira como as pessoas lidam com o medo. O capítulo também menciona como a sociedade alimenta a insegurança por meio de informações negativas e cenários de escassez. Marçal propõe que a reprogramação mental é essencial para substituir padrões de pensamento limitantes por uma mentalidade de coragem e abundância. Capítulo 8. Identificando suas travas. Neste capítulo, Marçal apresenta uma abordagem prática para reconhecer os medos ocultos que limitam o crescimento pessoal e profissional.
Ele sugere exercícios de autoanálise para identificar crenças enraizadas e comportamentos que perpetuam a paralisia diante do desconhecido. O autor ressalta que a maior parte dos medos são ilusórios e que, ao serem confrontados, perdem força. Ele também menciona como a autopercepção é a chave para eliminar barreiras autoimpostas e criar um novo nível de autoconfiança. Capítulo 9. O ambiente e o medo. Pablo Marçal explora como o ambiente influencia diretamente no desenvolvimento do medo. Ele discute a importância de cercar-se de pessoas que incentivam o crescimento e evitam a mentalidade derrotista. O autor enfatiza que relacionamentos tóxicos e ambientes negativos podem reforçar inseguranças, enquanto um círculo social positivo potencializa a coragem e a ação. Além disso, ele sugere a criação de um ambiente que estimule a confiança e reforce hábitos produtivos. Capítulo 10. O impacto da informação no medo. O autor destaca como a informação que consumimos diariamente molda nossas percepções e influencia o medo. Ele menciona que notícias sensacionalistas e discursos de escassez geram uma visão distorcida da realidade, alimentando ansiedades e preocupações desnecessárias. Marçal recomenda uma filtragem seletiva de informações e incentiva o consumo de conteúdos que promovam crescimento, positividade e conhecimento estratégico para enfrentar desafios. Capítulo 11. Crenças limitantes. Aqui, Pablo Marçal aprofunda o conceito de crenças limitantes e como elas se formam. Ele explica que muitas dessas crenças vêm de experiências infantis e da cultura em que cada indivíduo está inserido. O autor propõe técnicas para reverter essas crenças, incluindo reprogramação mental, afirmações positivas e exposição gradual a desafios que desmistificam medos irracionais. Ele reforça que mudar a forma de pensar é um passo essencial para desenvolver coragem e determinação. Capítulo 12. Como superar o medo do fracasso. Neste capítulo, o autor discute o medo do fracasso como um dos principais fatores que impedem as pessoas de agir. Ele argumenta que o fracasso deve ser visto como um aprendizado e não como um obstáculo definitivo. Marçal compartilha histórias de empreendedores e líderes que falharam inúmeras vezes antes de atingirem o sucesso. Ele incentiva o leitor a mudar sua perspectiva sobre o fracasso e a adotar uma mentalidade de experimentação contínua. Capítulo 13. Como o medo sabota a vida. Pablo Marçal mostra como o medo pode sabotar oportunidades, relacionamentos e até mesmo a saúde mental. Ele detalha como o medo gera procrastinação, indecisão e uma postura reativa diante da vida. O capítulo apresenta formas de identificar os sinais dessa autossabotagem e métodos para revertê-los, como o desenvolvimento da resiliência e da disciplina emocional. O autor também enfatiza a importância de agir apesar do medo, pois a ação constante enfraquece sua influência. Capítulo 14. O medo e o dinheiro. Este capítulo aborda como a relação das pessoas com o dinheiro está diretamente ligada ao medo. O autor explica que muitos têm crenças negativas sobre riqueza e sucesso financeiro, o que os impede de buscar prosperidade. Ele argumenta que a educação financeira e a mudança de mentalidade são fundamentais para superar essa barreira. Marçal apresenta princípios para desenvolver uma visão mais saudável e abundante sobre dinheiro, incentivando investimentos estratégicos e ousadia nos negócios. Capítulo 15. Como o medo afeta os relacionamentos. O autor explora como o medo influencia relacionamentos pessoais e profissionais. Ele discute o medo do abandono, da rejeição e da vulnerabilidade, que muitas vezes levam as pessoas a se fecharem emocionalmente ou a evitarem conexões profundas. Marçal sugere práticas para fortalecer a autoconfiança e melhorar a comunicação interpessoal, criando vínculos mais autênticos e seguros. Capítulo 16. Enfrentando o medo da crítica. Neste capítulo, Pablo Marçal explica que o medo da crítica paralisa muitas pessoas e impede que elas compartilhem suas ideias ou projetos com o mundo. Ele ressalta que toda grande realização atrai opiniões contrárias e que a melhor maneira de lidar com isso é desenvolver uma mentalidade focada na missão pessoal, em vez de buscar aprovação externa. O autor incentiva o leitor a valorizar mais sua própria voz e a ignorar críticas destrutivas. Capítulo 17. O papel da espiritualidade na superação do medo. Marçal fala sobre a importância da espiritualidade como um pilar fundamental para superar o medo. Ele explica que uma conexão com algo maior, seja Deus, o universo ou uma crença pessoal, pode fortalecer a resiliência e a coragem. O capítulo traz reflexões sobre fé, propósito e confiança no processo da vida,
destacando que o medo perde força quando há uma convicção firme na própria missão. Capítulo 18. O poder do movimento. O autor argumenta que a ação é o maior antídoto contra o medo. Ele explica que o movimento gera confiança, pois quanto mais uma pessoa se expõe ao desafio, mais fácil se torna enfrentá-lo. Marçal sugere exercícios práticos para treinar a ousadia, incluindo pequenas ações diárias que forcem o indivíduo a sair da zona de conforto. Ele reforça que o segredo do sucesso não está na ausência do medo, mas na capacidade de agir apesar dele. Capítulo 19. Construindo uma nova identidade. Neste capítulo, Pablo Marçal fala sobre a importância de reescrever a própria história e construir uma identidade livre do medo. Ele ensina que a identidade de uma pessoa não é fixa e pode ser transformada através de escolhas conscientes e novas experiências. O autor incentiva o leitor a se visualizar como alguém corajoso, determinado e capaz de realizar grandes feitos, destacando que essa mudança de identidade é essencial para viver sem medo. Capítulo 20. O medo é uma frequência. Neste último capítulo, Marçal aprofunda a ideia de que o medo é uma energia que vibra em determinada frequência. Ele defende que, ao elevar a própria frequência mental e emocional, é possível diminuir a influência do medo e viver em um estado de confiança e plenitude. Ele propõe práticas de meditação, afirmações positivas e visualização como formas de alterar a vibração e superar limitações. O objetivo é tornar o medo uma ferramenta de transformação, e não um obstáculo intransponível. Conclusão do livro. Em sua conclusão, Pablo Marçal reforça a ideia central do livro. O medo pode ser um aliado ou um inimigo, dependendo da forma como é encarado. Ele incentiva o leitor a aplicar os conceitos apresentados, sair da zona de conforto e enfrentar desafios com coragem. O autor finaliza com uma mensagem de empoderamento, afirmando que a superação do medo é a chave para desbloquear o verdadeiro potencial e viver uma vida de realizações. Ele convida o leitor a tomar atitudes concretas para transformar sua realidade e construir um futuro sem limitações.